Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Quaresma. Este domingo é chamado de Domingo Letare. Domingo Letare quer dizer alegria, né? Letare e Gaudete são duas palavras que querem dizer a mesma coisa. E por isso a liturgia hoje se veste de rosa, né? O padre veste a casula rosa, como se você tivesse pegado as duas cores, o roxo e o branco, misturasse, ele já começa a clarear para que a gente possa celebrar a luz da ressurreição, a luz da Páscoa. Nessa quaresma nós fizemos um caminho, não sei se vocês perceberam, os domingos que se passaram. No primeiro domingo nós vimos Jesus que foi levado para o deserto. Estávamos na terra. Jesus foi levado para o deserto, foi tentado pelo diabo, venceu as tentações diabólicas e nos deixou o grande exemplo de como vencer o diabo, através de três coisas que nós temos que praticar durante a quaresma: o jejum, a oração e a esmola. Três práticas. Primeiro domingo, o deserto. No segundo domingo nós vimos o céu. Jesus estava no monte com os seus apóstolos, três deles, Tiago, Pedro e João, e lá na montanha sagrada ele se transfigurou e deixou com que os discípulos vissem o seu rosto verdadeiro. E foi tão impressionante a visão de Jesus como ele é, que Pedro diz: vamos fazer 3 tendas e ficar aqui. Jesus diz: não, vamos voltar. Eles descem então para a terra. E domingo passado na terra nós vimos Jesus fazendo um forte apelo à conversão, usando exemplos do cotidiano, situações que aconteceram, para reforçar a ideia dizendo que ou você se converte ou coisa pior vai acontecer a você. Quais foram os exemplos que Jesus usou? Ele usou os galileus que foram mortos dentro do santuário e tiveram seus corpos e sangues misturados com o sangue dos animais. E depois ele usou também o exemplo da torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas. Ele está dizendo: está vendo? Isso é uma tragédia. Mas se você não se converter, coisa pior vai acontecer a você. Então foi esse o caminho que nós fizemos. Hoje nós subimos de novo, fomos para o céu. E no céu hoje nós vemos algo extraordinário. A alegria de Deus. A liturgia nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Neste capítulo tem 3 parábolas que têm todas o mesmo sentido. A primeira parábola é do pastor que perdeu a ovelha e encontrou a ovelha perdida. A segunda parábola é da mulher que perdeu a sua dracma, ou sua moeda. Depois que encontrou a moeda, ela fez uma festa para comemorar ter encontrado a moeda. E a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Isso daqui não é uma parábola, isso daqui é algo extraordinário, né? É mais que uma parábola. Vejam como que Jesus contou esta parábola. Ele diz assim: ele estava sendo criticado pelos fariseus, dizendo: esse homem senta com os pecadores, ele não é santo coisa nenhuma. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele nunca teria sentado à mesa com ela. E ele recebe uma série de acusações. Ele conta a parábola, ele diz assim: um homem tinha 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo pediu a sua parte da herança. Como assim? O filho mais novo não tem direito. Não sei se vocês sabem, mas na cultura de Jesus, pelo menos na época dele, o pai, ele podia fazer o que quisesse com a esposa, com os filhos, com todo mundo. Às vezes o marido não gostava muito da mulher, vendia ela como escrava. Era normal. Não gostava de um determinado filho, pegava o filho e vendia como escravo. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar, por exemplo, em algumas culturas africanas, algumas tribos, os pais vendem as crianças tranquilamente. Tem um vídeo lá de um pai que vendeu uma menininha de 10 anos, e a menininha gritando, pedindo para o pai que ela não quer ir.
Ela saiu correndo no meio do mato e o dono que comprou foi atrás da menina, amarrou ela como se amarrasse um cabritinho, colocou nas costas e levou embora. E a menina gritando, né, que não queria ir. Era assim na cultura de Jesus também. E na cultura de Jesus era muito claro. Somente quem tem direito à herança é o filho mais velho. Ele tem que ser homem, não pode ser mulher. Mulher não pode ter direito à herança. O filho mais novo, muito menos ainda. Mas aqui Jesus já coloca algo chocante. O filho mais novo pediu a herança. Pedir a herança significa dizer ao pai: eu considero que você está morto, me dê herança. Mas você não tem direito de herança. Mesmo assim, o pai foi lá, dividiu os seus bens e deu ao rapaz. O rapaz vai embora para um país distante e lá ele gasta todo o bem do pai, né? Tudo que era do pai ele gastou. E quando ele está no estrangeiro, vem uma grande fome, desgraça sobre a sua vida e acontece com o rapaz a conversão, né? Essa história ela é extremamente bonita porque ela é a história de cada um de nós. É assim que nós somos. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê que nós somos assim. Ele se converte, ele faz uma experiência profunda de quem ele é. Ele descobre que ele é filho de um grande pai. E depois que ele descobre o mal que ele fez, a maldade que ele fez com aquele homem, com aquele pai, ele decide voltar para casa. E ele começa, antes de chegar em casa, ele já está num relacionamento profundo com o pai. Você pode contar na parábola, tem 13 vezes a palavra pai. O menino conversando com o pai. Vou chegar em casa e vou dizer: pai, pequei contra ti e contra o céu, não mereço ser mais chamado seu filho. Pai, trata-me como um dos teus empregados. Ele tomou consciência de quem era aquele homem. Era o pai, que foi por ele injustamente, né, insultado. E o pai não merecia aquilo que ele fez. O rapaz então volta para casa. E quando ele volta, quando vai chegando perto da porta dele, da casa, a cena é bonita, né? O pai saiu correndo ao encontro do filho, pulou no pescoço do filho, abraçou, beijou, né? Ele, certamente, a gente pode imaginar, né? Quantas vezes o pai ficou esperando o seu filho? Quantas vezes se sentou à mesa com o lugar vazio do seu filho? Quantas madrugadas ele acordou olhando no horizonte para ver se o filho aparecia? Quanto sofreu o pai pela ausência e a saudade do seu filho? E o filho, quando chega, fica imaginando: chegar em casa, meu pai vai me dar uma surra, né? Vai me dar uma coça, né? Pela maldade que eu fiz. Mas muito pelo contrário. O pai nem se lembra o que foi que o filho fez. Pula no pescoço dele, devolve a ele a dignidade de filhos. Só o filho usa sandália. Um escravo não usa sandália. Ele anda descalço desde que nasce até quando morre. Somente um filho usa um anel, o anel com o brasão da sua família, né? Não sei se vocês lembram aqui os cuiabanos mais antigos. Quando você chegava que se apresentava no lugar, geralmente você perguntava: você é filho de quem? De que família você é? Este rapaz, ele tinha um pai, tinha um brasão, tinha uma família, tinha um lugar que ele havia se esquecido. E o pai faz uma festa e tem toda a história do outro filho, mas vamos deixar o outro de lado. Vamos aplicar a nossa vida. Meus caros irmãos, esta parábola não é a parábola do filho pródigo. Esta é a parábola de um pai misericordioso. Um pai que deu tudo para nós. Tudo. Pensa comigo, o que foi que você escolheu? Absolutamente nada. Você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu o país que você nasceu, você não escolheu o sexo, você não escolheu absolutamente nada. Você foi dado de presente por Deus. No momento que você foi concebido, poderiam vir milhões de pessoas no seu lugar. Mas Deus, naquele emaranhado, Ele escolheu
Lhe sou um. Eu quero você. É você que vai. Venha cá. A vida eu te dou de presente. Você ganhou tudo de presente. Você não merecia absolutamente nada. Ele fez tudo de graça, tudo de graça. Mas aí, nós, os filhos pródigos, quando chegamos aqui no mundo, aí nós dizemos, não, a vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. E aí começa a bagunçar, começa a gastar tudo, começa a se perder, começa a ir embora, começa a fazer tudo que não deve, gasta tudo no mundo. Mas o que é melhor de tudo isso é que apesar da gente fazer todas essas coisas erradas, quando nós voltarmos, Ele vai estar esperando por nós. Sempre. O que Jesus está dizendo é, o Pai se alegra com você. Ele ama você. Não importa se você é o filho mais novo e não tem direito de nada. Não importa se você é um perdido na vida. Não importa se você foi para o mundo e gastou tudo que nem era seu. Não interessa. O interessa é que no dia que você voltar e você tomar consciência de quem é você e de quem é o Pai, o céu vai fazer uma festa por sua causa. Gente, por que nós devemos estar em Deus e viver em Deus? Fazer a vontade de Deus. Não é porque Deus é um pai ruim, que anota tudo no caderninho e a gente vai ter que pagar tintim por tintim de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Não é por isso. Nós não deveríamos ir para o pecado porque nós temos um pai que nos ama tanto, que não merece isso. Não merece. Nós somos amados tanto, que se descobríssemos o tanto que o Pai nos ama, a gente esqueceria o mundo e chegaríamos aos corações dos grandes santos, né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, tantos santos que descobriram o coração de Deus, o coração do Pai, e quando diante dele, Santa Teresa d'Ávila vai dizer, basta. Eu não preciso de absolutamente nada. Só Deus basta. São Paulo, quando descobre este amor constrangedor de Deus, ele diz assim, diante de Deus eu considero tudo como lixo. Diante deste amor, não tem nada que supere esse grande amor. Então hoje nós estamos vivendo esta grande alegria, né? O domingo da alegria, domingo letário. O domingo em que uma criatura tão pequena, tão insignificante, tão perversa como nós, podemos provocar a alegria do coração de Deus. É até triste dizer isso, né? Mas como que pode um Deus tão grandioso, tão soberano, tão autossuficiente, se rebaixar tanto por uma criatura tão miserável como nós? É muito triste isso.